Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema endócrino, sobre hormônios e sobre os impactos de alguns hormônios durante o exercício físico. Os hormônios, eles são muito importantes para o desenvolvimento do nosso corpo, para a manutenção também do nosso corpo. E hoje nós vamos falar especificadamente sobre as gonadotropinas, nós vamos falar sobre as gônadas, nós vamos falar sobre a testosterona, sobre o estrogênio e vamos falar também um pouco sobre o impacto do exercício físico nesses hormônios. As gonadotropinas são hormônios que são secretados pelo hipotálamo e agem na adenohipófise, que é a porção anterior da hipófise. As gonadotropinas, elas controlam as gônadas, que nos homens são os testículos e nas mulheres são os ovários. Ela secreta os hormônios FSH e LH. O FSH é o hormônio do folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. Do FSH é o crescimento dos folículos, tanto na mulher como no homem, a produção de espermatozoide nos testículos e a produção de estrogênio nos ovários. O hormônio luteinizante tem como principais funções promover na mulher a secreção tanto do estrogênio como da progesterona e no homem a secreção da testosterona. Os efeitos que os hormônios FSH e LH causam tanto no homem como na mulher são similares. Porém, na mulher é bem mais visível. Por exemplo, eu posso ver uma alteração na menstruação, se a menstruação está irregular, mas é muito mais difícil eu ver como anda a espermatogênese ou se os gametas estão saudáveis ou não. Se nós formos levar em consideração pessoas que treinam regularmente, por exemplo, atletas, a prática de exercício físico pode causar nas mulheres aberrações menstruais. Por exemplo, tanto a amenorreia como a oligomenorreia, que é a ausência de menstruação ou a menstruação irregular, respectivamente. Então, o que nós podemos dizer? Tanto a amenorreia quanto a oligomenorreia é causada pela perda de gordura corporal. Então, ao se exercitar, quem se exercita regularmente perde muita gordura corporal. Então, essa é a consequência dessa perda. Além dessas funções, o LH também tem como função romper o folículo. Ou seja, se a gente fosse relacionar o FSH com o LH, o FSH ele promove o crescimento dos folículos e o LH rompe o folículo. No caso da mulher, ele rompe o folículo durante o período fértil para que a mulher consiga liberar o seu gameta. O exercício físico, ele provoca estresse muscular. E esse estresse e também a ansiedade, eles podem aumentar ou diminuir de acordo com o exercício. Ao serem produzidos esse estresse e essa ansiedade, eles liberam LH. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a testosterona. A testosterona ela é produzida 10 vezes mais no homem do que na mulher. Por esse motivo, ela é conhecida como hormônio masculino. A testosterona no homem ela é responsável pela patogênese, como vocês veem aqui em cima. Ela também é responsável pelas características secundárias do homem, que é odor, pelo, acne, libido, crescimento da próstata. Como eu estava falando, que a testosterona ela auxilia na retenção de proteínas, que ajuda na síntese muscular, no exercício físico ela também é usada e também tem seus efeitos. Tipo, com os efeitos elevados da testosterona, ela pode auxiliar o GH, que é o hormônio do crescimento, na síntese muscular. Sim, pode se ajudar. Ela também é usada como doping por atletas, principalmente fisiculturistas. Por que ela é usada como doping? Porque ela promove a diminuição de gordura e auxilia no desenvolvimento da massa muscular, tanto no homem como na mulher. Só que
Tudo demais é veneno. Então, a testosterona usada com muito excesso, ela pode causar danos, que é tumores no fígado, cardiomiopatia e alteração de humor, quando a pessoa fica mais agressiva. Agora vamos falar um pouco sobre o estrogênio. O estrogênio, ele é regulado pelo FSH e pelo LH, que são os hormônios que nós falamos anteriormente. Eles são produzidos nos folículos ovarianos e eles são responsáveis por algumas características femininas. Por exemplo, as características secundárias sexuais femininas, a regulação da menstruação da mulher e ele prepara o corpo da mulher para receber o feto, ou seja, biologicamente falando, nós mulheres estamos sendo preparadas para a gravidez, para ser mãe, graças a esses hormônios. O exercício físico, pelo que nós podemos ver no desenho, a produção e secreção de estrogênio, ela aumenta. Porém, não se sabe sua função durante essa prática de exercício físico. E também nós não podemos dizer a intensidade que esse estrogênio ele é secretado. Então, essa foi uma breve explicação sobre o assunto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado para aprender um pouco, para orientar um pouco sobre os efeitos desses hormônios, sobre o que é que eles fazem quando estão em excesso. Esse foi um trabalho direcionado para a disciplina de Fisiologia Humana do curso de Educação Física da Unileão. E é isso, bebê. E essa merda é muito difícil. A gente se faz de plena, tô plena aqui, tudo plena. Mas é muito difícil,